Ninguém na aldeia conseguiu esquecer o silêncio que se apoderou da casa dos Morales naquela madrugada de janeiro. Nem os gritos, nem os golpes, nem mesmo o choro de uma criança quebraram tanto a alma da comunidade como aquele vazio que se estendeu depois. Pois quando finalmente abriram aquela porta, o que encontraram lá dentro não era apenas uma família desfeita. Era o reflexo do que o dinheiro, mesmo pouco, pode fazer quando se torna um fantasma entre irmãos. Uma sombra que se esgueira para o sangue, para as paredes, para os olhos daqueles que um dia juraram cuidar uns dos outros para sempre. Tudo isso por uma herança que nunca deveria tê-los dividido, mas que acabou por fazer sobressair o pior em cada um. Eu sou Burgo, e este é México Proibido. Se ainda não te subscreveste ao canal, convido-te a fazê-lo agora. Aqui, contamos as histórias que muitos preferem calar, dolorosas, escondidas, cheias de perguntas sem resposta. Pois é somente confrontando a verdade, mesmo que nos doa, que podemos compreender o que somos enquanto sociedade. Tudo começou em Santiago de Moutepec, um município escondido entre montanhas e nevoeiros do estado de Oaxaca. Lá vivia Dona Ernestina Morales, uma mulher forte, discreta e profundamente respeitada. Ela criou os seus 5 filhos sozinha, depois que o marido morreu num acidente de trabalho, quando o mais novo mal andava. Durante décadas, vendeu tamales, bordados, criou animais. Cuidava das terras que os pais lhe tinham legado e que, pouco a pouco, vendeu para sobreviver. Fê-lo com paciência e dignidade. Nunca se queixava. No seu pequeno caderno, guardava cada peso, cada compra, cada empréstimo. Ninguém sabia quanto ela tinha, mas todos diziam que ela tinha acumulado uma boa quantia. E tinham razão. Ao morrer, deixou uma soma de 480 mil pesos guardada em dinheiro vivo, dividida em envelopes dentro de uma caixa de madeira debaixo da sua cama. Ao lado disso, uma nota escrita à mão, sem assinatura nem legalização, para os meus filhos, que eles cuidem uns dos outros e se respeitem. Esta foi a sua forma de testamento. Simples, maternal, mas também ingênua. Os irmãos Morales pareciam dar-se bem. Raul, o mais velho, tinha assumido durante anos o papel do pai ausente. Autoritário, sério, respeitado pelos outros. Clara, a terceira, era a que mais se parecia com a mãe. Silenciosa, trabalhadora, dedicada aos seus 2 filhos pequenos. José tinha migrado para o norte, voltando apenas nas grandes festas. Teresa, a mais nova, nunca se casou e vivia em casa com a mãe até o último dia. E o outro irmão, Manuel, mantinha uma certa distância de todos, mas sem conflitos evidentes. Quando Ernestina morreu, foi Raul quem tratou do funeral, das contas, das visitas. Foi também ele quem encontrou a caixa com o dinheiro e a nota. Ele mostrou-a ao resto da família. Disse-lhes que aguardaria até que eles decidissem juntos o que fazer. Ninguém protestou. Naquele momento, a dor era mais forte do que qualquer pensamento sobre heranças. Semanas se passaram. Depois meses. A caixa permaneceu nas mãos de Raul, que a escondeu num compartimento debaixo do armário. Ele dizia que era para que mais ninguém se preocupasse, que tudo continuaria igual. Mas logo começaram os comentários, as dúvidas, os olhares insistentes durante as reuniões familiares. Por que Raul não falava mais do assunto? O que ele fazia com o dinheiro? Teria ele talvez já usado uma parte? Clara foi a primeira a perguntar com franqueza. Ela disse que precisava consertar o telhado de sua casa, que seus filhos estavam doentes e que lhe parecia justo usar uma parte da herança. Raul lhe respondeu com frieza que aquele dinheiro era de todo mundo, que não era o momento,
que era preciso primeiro decidir entre todos. Mas ele nunca convocou uma reunião. Ele nunca explicou mais nada. A atenção se acumulava como poeira em uma casa fechada. José voltou do norte após receber uma carta de Teresa, contando-lhe que Clara estava zangada, que Raul agia estranhamente, que havia algo de estranho na atmosfera. Ao chegar, ele encontrou uma família fria, distante, dividida por silêncios. Quando ele tentou perguntar sobre a herança, Raul o olhou como se estivesse traindo algo sagrado. As crianças, 2 pequenas de 5 e 7 anos, começaram a mostrar sinais de profunda tristeza. A escola relatou que um deles havia chegado sem café da manhã por vários dias. Uma professora, Maria del Rosário, tentou falar com Clara, que mal pôde conter suas lágrimas. Ela disse que tudo estava bem, que eram apenas tempos difíceis, mas seus olhos diziam outra coisa. Um dia, uma das crianças apareceu na loja da aldeia pedindo pão a crédito. Ele carregava uma nota quebrada de 20 pesos e disse que sua mãe estava doente. Maria del Rosário decidiu visitar a casa. O que ela encontrou a deixou sem palavras. Uma cozinha vazia, paredes úmidas, crianças adormecidas em cobertores no chão. Clara estava sentada no canto, olhando para o vazio, sem energia sequer para se levantar. Em voz baixa, ela repetiu que o dinheiro de sua mãe estava escondido, guardado, morto em vida. Maria tentou alertar as autoridades. Ela enviou um relatório à delegação do DIF, mas nunca obteve resposta. Nali queria intervir nos assuntos de família. E enquanto isso, na casa onde Raul morava, a apenas alguns quarteirões de distância, reparos eram feitos, móveis novos eram instalados. Uma máquina de lavar, um fogão moderno, até mesmo uma pequena televisão. Alguns vizinhos comentaram que Raul havia recebido dinheiro. Ele dizia que era de suas economias, mas nunca trabalhou fora da aldeia. Uma noite, Clara foi até a casa de Raul. Ela bateu na porta com força. Ela lhe pediu sua parte. Ela lhe disse que não aguentava mais, que seus filhos não tinham nada para comer. Raul não abriu. Dizem que ele gritou de dentro que ela era uma interesseira, que sua mãe não teria querido vê-la mendigar. Clara voltou andando, com os punhos cerrados e os olhos vermelhos. Esta foi a última vez que alguém a viu falar. Desde então, a família parou de se reunir. As festas passaram sem abraços. Ninguém se telefonou. O silêncio se transformou em um hábito, em uma maneira de se proteger da dor que ninguém queria nomear. Mas a herança ainda estava lá. Não na caixa, não nas notas, nas paredes de cada casa, nos olhos tristes das crianças, nos olhares que não se cruzavam mais. Faltava o pior, pois quando a ruptura se materializa, ela encontra sempre uma fresta por onde tudo quebrar. E essa fresta se abriria numa manhã de janeiro, quando um dos irmãos não pôde mais se calar e decidiu entrar à força na casa onde o dinheiro, o medo e a culpa dormiam juntos. Foi uma sexta-feira nublada quando José voltou ao amanhecer à aldeia. Ele vinha de Tehuacán, onde passara alguns dias trabalhando com um primo numa obra. Ao descer do ônibus e caminhar pela rua principal de Santiago a Moutepec, a primeira coisa que notou foi que tudo parecia mais cinzento que o habitual. Não era apenas o céu ou o pó nas árvores, mas uma umidade densa, como se algo invisível tivesse caído sobre a aldeia do alto da serra. Um peso. Uma tristeza sem palavras. José não avisou que viria. Ele se apresentou diretamente na casa de Teresa, procurando respostas. Ela o olhou sem surpresa, como se o tivesse esperado. Ela não o abraçou. Ela apenas lhe serviu um café e disse-lhe que nada era mais como antes, que Clara não falava, que Raul havia mudado,
que o dinheiro continuava um mistério e que as crianças não queriam voltar para a escola. José, com os dentes cerrados, pediu-lhe para o levar a ver Clara. Mas Teresa negou com a cabeça. Ela disse que Clara não queria mais ver ninguém. Naquela mesma tarde, José caminhou até a casa de sua irmã. Ele bateu a porta com os nós dos dedos, forte, 3 vezes. Ninguém respondeu. Ele ouviu passos lá dentro, um fraco murmúrio, mas não abriram. Ele sabia que estavam lá. Ele insistiu novamente. No final, ele ouviu apenas a voz abafada de Clara, dizendo que não queria falar, que ele fosse embora, por favor. José permaneceu imóvel, com a testa apoiada na madeira. Ele se lembrou de quando, crianças, brincavam de esconde-esconde naquele mesmo pátio, quando Clara cuidava dele enquanto a mãe deles vendia no mercado. Como haviam chegado a isso? Ele decidiu então confrontar Raul. Chega de indiretas, chega de cartas, chega de silêncio. Ele caminhou até a casa dele no dia seguinte. Ele bateu com força. Raul abriu com uma expressão dura, os olhos inchados como se não tivesse dormido bem há dias. José não perdeu tempo. Ele lhe disse que eles precisavam conversar, que era a hora de partilhar o que restava da herança. Raul, sem levantar a voz, disse-lhe que não restava mais nada. Que o dinheiro tinha ido para reparações, para pagamentos, para necessidades. Provas foram exigidas. Raul respondeu que não tinha que prestar contas a ninguém. Que a mãe deles tinha confiado nele. Que os outros nunca se tinham preocupado com nada. As palavras viraram facas. José acusou. Raul se defendeu. Eles gritaram coisas antigas um ao outro, velhas feridas que dormiam desde a infância. No final, Raul fechou-lhe a porta na cara. O som seco da madeira ressoou no coração de José, como uma porta batida em toda a sua história familiar. Depois, José voltou com uma decisão tomada. Ele não ia deixar que aquilo terminasse assim. Não por ele, mas por Clara, pelos filhos, pela memória da mãe deles. Ele tentou por todos os meios acessar a caixa onde o dinheiro se encontrava antigamente. Mas Raul a tinha escondido ou destruído. Ninguém sabia com certeza. José dizia que ainda restava algo, que não era possível que quase $500.000 desaparecessem sem deixar rasto. Os vizinhos diziam ter visto Raul comprar coisas novas. Outros asseguravam que ele vivia como sempre, mas ninguém podia provar nada. Uma noite, José apresentou-se na casa de Raul com uma barra de ferro. Ele não estava armado. Ele não gritou. Ele não pediu permissão. Ele apenas empurrou a porta, que estava entreaberta, e entrou sem ser convidado. Teresa, que vivia perto, ouviu o barulho e foi a primeira a chegar. O que ela encontrou a deixou paralisada. No meio do corredor, Raul e José empurravam-se. O primeiro gritava para ele sair, que ele não tinha o direito. O segundo insistia que queria ver a caixa, que ele precisava saber a verdade. Houve um corpo a corpo. Um passo em falso. Um golpe seco contra o montante da escada. Raul caiu de costas, batendo a cabeça contra o chão. José permaneceu imóvel, respirando com dificuldade. O silêncio que se seguiu foi como o eco de um poço sem fundo. Teresa gritou por ajuda. Os vizinhos acorreram. Alguém chamou a patrulha da aldeia. Quando os oficiais chegaram, Raul estava inconsciente, com sangue na nuca. Eles o transportaram para o centro de saúde mais próximo, mas ele faleceu a caminho. A causa oficial foi um traumatismo crânioencefálico. A versão que ficou escrita foi a de um acidente doméstico no meio de uma discussão entre irmãos. Mas ninguém na aldeia acreditou que fosse apenas isso.
Mas não porque duvidassem de José, mas porque todos sabiam que o acidente era apenas o fim trágico de algo que apodrecia há anos. A casa de Raul foi selada pela polícia local por algumas horas. Eles não encontraram dinheiro. Eles não encontraram a caixa. Apenas papéis velhos, roupas sujas e algumas fotos de família cobertas de pó. Uma dessas fotos mostrava os 5 irmãos quando eram crianças, abraçados numa rede, rindo. A imagem, recuperada por um vizinho, foi a última que permaneceu intacta do que foi outrora a família Morales. José foi interrogado, mas nenhuma acusação foi apresentada contra ele. Isso foi considerado um acidente. Clara não foi ao funeral. Teresa chorou em silêncio, sentada sozinha no fundo da igreja. Ninguém mais compareceu. Os filhos de Clara foram levados por Maria del Rosário, a professora, que se ofereceu como tutora temporária enquanto a situação deles era resolvida. Clara os matriculou em outra escola, mais longe da aldeia. Ela lhes comprou uniformes. Ela lhes ensinou a rezar antes de dormir. Um deles um dia lhe perguntou se a avó deles tinha deixado muito dinheiro. Maria não soube o que lhe dizer. Ela apenas acariciou a cabeça dele e lhe respondeu que a avó deles tinha deixado amor, embora alguns não tivessem sabido cuidar dele. Pouco depois, Clara desapareceu da aldeia. Dizem que ela partiu com um parente distante para São Pedro Mixtepec. Dizem que a internaram numa clínica para tratar a sua depressão. Ninguém o sabe com certeza. Teresa ficou sozinha na casa da sua mãe. Toda tarde, ela sai para o pátio para regar as plantas que ainda crescem perto do muro, onde outrora foi enterrada a caixa de madeira. Ela olha o horizonte em silêncio. Ela não espera ninguém. Os Morales não existem mais como família. Não há reuniões, não há chamadas, não há novas fotos. Nem um eco que percorre a aldeia cada vez que alguém menciona a palavra herança. Nos arquivos municipais, há uma breve nota sobre o caso: acidente doméstico, conflito familiar, falecido, Raul Morales, ano 2003. Nada mais. Nenhuma menção ao dinheiro. Nenhuma menção à dor. Porque há coisas que não se escrevem nos registros oficiais, mas que permanecem tatuadas nos corações daqueles que as viveram. E por vezes, quando a noite cai em Santiago Amoltepec e o vento sopra entre as telhas soltas, alguns juram ouvir uma voz suave que repete, uma e outra vez, as mesmas palavras. Para os meus filhos, que eles cuidem de si e se respeitem. Após a morte de Raul, a aldeia inteira ficou paralisada. Não foi apenas o facto de ter perdido um dos seus habitantes mais conhecidos, mas a forma como tudo aconteceu, entre irmãos, entre sangue. Havia um sussurro constante em cada rua de Santiago Amoltepec, um burburinho que se esgueirava por baixo das portas e que chegava às cozinhas, onde as mães cozinhavam em silêncio enquanto as crianças, sem compreender tudo, perguntavam se o tio José iria para a prisão. Mas não houve prisão, nem julgamento, nem justiça, pelo menos não da maneira como muitos esperavam. José trancou-se por semanas na casa de um primo afastado. Ele só saía para o necessário. Ele não falava com ninguém. Diziam que ele chorava à noite, que gritava o nome da mãe enquanto dormia. Outros garantiam que ele escrevia cartas para Clara, embora ninguém soubesse se ele as enviou algum dia. A polícia não investigou para além do relatório inicial. Eles o classificaram como um incidente familiar com desfecho fatal. Era mais simples deixar as coisas assim. Ninguém queria cavar muito fundo numa história que cheirava a vergonha e tristeza. Mas no fundo, todos sabiam que isso era apenas a última ferida visível de uma doença mais antiga, mais profunda.
Os meses passaram. A casa de Raul, que dormitava, fechada por um cadeado enferrujado. A erva daninha começou a cobrir a entrada. As janelas, antes limpas, eram agora espelhos sujos que refletiam o abandono. Alguns diziam que à noite se via uma sombra a mover-se lá dentro, como se alguém ainda estivesse lá. Outros afirmavam que eram imaginações, que a dor coletiva tinha adoecido a aldeia inteira. Teresa, a irmã mais nova, foi quem manteve a memória viva. Não por palavras, mas por gestos. Ela mantinha limpo o altar de sua mãe. Ela acendia uma vela a cada domingo. Ela lia os versículos que Ernestina costumava repetir quando um de seus filhos adoecia ou quando o dinheiro não era suficiente. Um desses versículos dizia: aquele que semeia a discórdia entre irmãos odeia sua alma. Ela repetia-o em voz baixa enquanto varria o pátio, como uma oração que procurava reconstruir o que estava irremediavelmente quebrado. Mas o verdadeiro fardo era suportado por Clara, mesmo que ela já não estivesse na aldeia. As informações sobre o seu paradeiro eram raras. Maria del Rosário, a professora, tinha tentado contactá-la várias vezes, sem sucesso. As crianças, agora sob sua tutela legal temporária, mencionavam-na um pouco. O mais velho dizia que a sua mãe chorava muito. O mais novo recordava-a como uma figura difusa, como um eco. Apenas alguns meses também se tinham passado. Mas para eles, o tempo não avançava mais da mesma maneira. Eles dormiam juntos, abraçados. Às vezes rezavam pelo seu tio José. Às vezes perguntavam por que a avó deles tinha partido, sem lhes deixar instruções claras. Maria del Rosário, mulher firme e de coração imenso, tinha tomado a decisão de os proteger a todo custo. Ela tinha renunciado ao seu cargo de professora titular para se concentrar no cuidado deles. Ela não tinha filhos próprios. Ela dizia que Deus lhe tinha confiado esta missão: restaurar o que outros tinham deixado quebrado. Ela os inscreveu numa nova escola. Ela lhes ensinou a plantar tomates no pátio. Ela lhes contava histórias antes de dormir, muitas delas inventadas, para que pudessem sonhar com mundos onde as famílias não se desfaziam por causa de papéis nem de bilhetes. Uma tarde, enquanto organizava documentos para pedir a guarda legal definitiva, Maria encontrou na mochila do menino mais velho uma folha dobrada em 4 partes. Uma carta. Escrita com uma caligrafia infantil, ela dizia: minha avó deixou dinheiro. Meus tios brigaram. Um morreu. Eu não quero dinheiro. Eu quero que a minha mãe volte. Ela não pôde deixar de chorar. Às vezes, as crianças dizem em 6 palavras o que os adultos escondem em 1000 silêncios. O impacto da história começou a chegar além da aldeia. Um jornalista de um jornal regional foi informado do caso e quis fazer um artigo. Maria recusou categoricamente. Ela não permitiria que transformassem esta tragédia em voyeurismo. Mas a história já se tinha espalhado, de boca em boca, como um fogo em folhas mortas secas. Cada versão era diferente. Em algumas, Raul era um ladrão. Em outras, José era um assassino. Ninguém mencionava Ernestina, nem as suas palavras escritas nesta simples folha que ela tinha deixado debaixo da sua cama. Palavras que nunca foram validadas por um notário, mas que pesavam mais do que qualquer assinatura. Com o tempo, surgiram rumores sobre o destino do dinheiro. Um vizinho afirmou que Raul o tinha enterrado no quintal da casa. Outro assegurou ter visto uma mulher estranha levando uma caixa na noite do incidente. Foi até dito que Clara, antes de partir, tinha voltado ao amanhecer e tinha levado o pouco que restava.
mas ninguém pôde verificar nada. O fato era que dos 480 mil pesos não restava nenhum rastro. O dinheiro tinha se evaporado, como o calor se evapora depois da chuva, deixando apenas umidade e marcas nas paredes. José, por seu lado, decidiu abandonar o Oaxaca. Ele partiu para trabalhar em Monterrey, onde vivia um velho amigo. Antes de partir, ele passou pelo túmulo da sua mãe. Ele não levou flores. Apenas uma folha dobrada com a mesma mensagem que Ernestina tinha escrito. Para os meus filhos, que eles cuidem de si e se respeitem. Ele a deixou lá, dentro de uma pequena garrafa de vidro. Talvez esperando que um dia alguém a encontre. Talvez esperando o perdão. Na aldeia tudo continuou, mas nada foi igual. As famílias começaram a falar mais abertamente dos seus conflitos. Alguns procuraram regularizar os seus bens. Outros releram os seus testamentos. A história dos Morales tornou-se um aviso silencioso. Um espelho onde muitos não queriam olhar-se. As crianças cresceram em silêncio. O mais velho começou a escrever contos onde as famílias se reencontravam no final. O mais novo dizia que, quando fosse grande, construiria uma casa onde todos poderiam viver sem discutir. Maria del Rosário os escutava. Lhe sorria, mas em seu coração ela guardava um temor. Que um dia, quando fossem adultos, procurassem respostas que mais ninguém poderia lhes dar. Uma tarde, enquanto ela limpava um velho baú na escola onde trabalhava em meio período, ela encontrou uma fotografia dobrada entre livros esquecidos. Era uma imagem antiga, 5 crianças brincando com terra, formando círculos com pedras. No canto, uma escrita trêmula dizia Verão de 75. Ela reconheceu Clara, Raul, José, Teresa e Manuel. Todos juntos, todos sorrindo. Todos antes que o mundo se quebrasse para eles. Ela ficou olhando para essa foto por longos minutos. Depois, ela a guardou em sua bolsa. Ela não disse nada. Mas naquela noite, antes de dormir, ela a colocou no altar onde acendia uma vela todo domingo. Ela fechou os olhos e, em sua oração, ela não pediu nem justiça, nem verdade, nem castigo. Ela disse apenas, Senhor, dá-nos a paz que não soubemos dar entre nós. Mais de 2 anos tinham se passado desde aquela madrugada onde Raul perdeu a vida em sua própria casa. Em Santiago, Moutepec, o caso tinha deixado de ser um assunto de conversa recorrente, mas nunca foi esquecido. Como acontece com as histórias mais dolorosas, ela se transformou em uma sombra que caminhava pelos corredores da memória coletiva. Uma que ninguém mencionava em voz alta, mas que todos se lembravam quando o ar se tornava denso e o silêncio parecia mais pesado que o normal. As crianças de Clara, agora um pouco maiores, tinham encontrado em Maria del Rosário um lar cheio de calma, embora sem respostas. O mais velho, que escrevia já com facilidade e lia com avidez, começava a fazer perguntas difíceis. Ele queria saber por que sua mãe não o chamava, se ela voltaria um dia para chamá-lo. Por que as pessoas da vila lhes evitavam o olhar quando passavam pela praça. O mais novo, por sua vez, preferia o silêncio. Ele se agarrava ao pescoço de sua mestra quando alguém falava de famílias, de avós, de heranças. Em sua inocência, eles acreditavam ainda que um dia acordariam em sua casa de origem, com sua mãe preparando tortilhas e seu tio rindo no pátio. Maria del Rosário, paciente como só sabem ser as mulheres que viveram mais dores do que contam, lhes respondia com histórias disfarçadas de contos. Às vezes, no meio da leitura, ela deixava cair uma lágrima ao se lembrar de Clara, que ela não tinha mais visto desde o dia de sua partida. Durante muito tempo, ela tentou saber onde ela estava. Ela ligou para os poucos contatos que tinha em outras vilas,
Perguntou discretamente em escritórios, escreveu até mesmo uma carta endereçada a São Pedro Mixtepec, esperando que alguém respondesse. Nenhuma resposta veio. A ausência de Clara se tornou um enigma. Alguns diziam que ela vivia em uma pequena casa perto da costa, que trabalhava como empregada doméstica em um hotel e que tinha mudado de nome. Outros asseguravam que um membro de sua família a tinha levado para os Estados Unidos. Mas houve também aqueles que insinuavam, com aquela crueldade disfarçada de preocupação, que talvez ela tivesse perdido a razão, que vivia num centro de saúde mental na capital. Maria, sem provas, preferia acreditar que Clara cuidava de si em silêncio, que não se havia rendido, mas que esperava o momento certo para regressar. Enquanto isso, Teresa continuava a habitar a velha casa familiar. Cada recanto falava do passado. A cadeira de baloiço de Ernestina perto da janela, o fogão a lenha que ela ainda usava por hábito, o altar improvisado com flores secas. Ela nunca se casou, nunca teve filhos. A sua vida girava em torno de manter viva a memória daqueles que já não estavam lá. Era como se a sua existência se tivesse transformado numa promessa silenciosa, de não deixar o esquecimento cobrir tudo com o seu manto cinzento. Numa tarde de outubro, enquanto Teresa limpava uma velha caixa de cartão que tinha encontrado no sótão, encontrou algo inesperado, um pequeno caderno, com a capa gasta pelo tempo. Ao abri-lo, descobriu as anotações da sua mãe, nas horas, contas, poupanças. Entre elas, uma folha dobrada em 4, escrita à mão com a caligrafia firme e pausada de Ernestina. O texto dizia: "Se algo me acontecer, este dinheiro é para os meus filhos em partes iguais. Nada vale mais do que a união deles. Não partilhem rancores, partilhem amor." Teresa ficou imóvel. Não pelas suas palavras, que de certa forma ela já conhecia, mas porque na parte inferior da folha, com tinta mais recente, havia uma anotação diferente, escrita por outra pessoa. "Tudo está perdido. Sinto muito, mamã." Era a caligrafia de Raul. Esta descoberta agitou tudo dentro dela. Ela não conseguia entender quando ele tinha escrito, nem por que o tinha deixado lá. Talvez tivesse sido um ato de arrependimento, uma confissão que ele nunca ousara fazer em voz alta. Ou talvez fosse apenas a última tentativa de um homem que se dera conta tardiamente do mal que tinha causado. Teresa levou o caderno a Maria del Rosário. A mestra leu-o em silêncio, sem emitir julgamento. Depois ela devolveu-lhe e disse que ela deveria guardá-lo bem, que um dia, quando as crianças crescessem, mereceriam conhecer esta parte da história. Que talvez nessas palavras eles encontrassem um pouco de paz. Enquanto isso, em Monterrey, José vivia uma rotina simples. Ele trabalhava na construção civil, dormia num pequeno quarto alugado, enviava dinheiro todos os meses para Teresa. Ele não falava muito com muitas pessoas. Os seus colegas de trabalho consideravam-no um homem sério, mas amável. Alguns diziam que se notava uma tristeza antiga no seu olhar. De tempos a tempos, ele escrevia cartas dirigidas aos seus sobrinhos, mas nunca as enviava. Ele as guardava numa caixa metálica ao lado de uma fotografia da sua mãe e de uma pequena cruz de madeira. Uma dessas cartas dizia: "Não sei como vos explicar tudo o que aconteceu. Às vezes, nós adultos, tomamos decisões que acreditamos serem corretas e depois percebemos que apenas estávamos a fugir da dor. Perdão se falhei. Perdão se me calei. O peso da culpa não desaparece com os anos, apenas muda de forma." No caso de José, transformou-se em silêncio, em orações noturnas, em visitas solitárias à igreja.
na incapacidade de falar da sua família sem que os seus olhos se umedecessem. Um dia, enquanto trabalhava na renovação de uma velha casa, encontrou entre os escombros uma velharia antiga. No seu interior, havia uma imagem da Virgem de Guadalupe e uma folha escrita à mão que dizia: "A família é o único tesouro que não se pode herdar. Cuida-se dela. Constrói-se. Respeita-se." Ele tomou-a como um sinal. Guardou-a no bolso e, nessa noite, escreveu mais uma carta, desta vez endereçada a Clara. Nela, pedia-lhe perdão. Dizia-lhe que, mesmo que não soubesse onde ela estava, queria que ela soubesse que ele pensava sempre nela, que desejava que ela estivesse bem, que os seus filhos eram maravilhosos. Dizia-lhe que a amava, mesmo que o tempo e a dor se tivessem interposto entre eles. Não a enviou. Mas pela primeira vez, ao terminá-la, sentiu um pouco de alívio. Em Santiago de Moutepec, Maria del Rosário organizou uma pequena cerimônia com as crianças para comemorar o aniversário da avó delas. Colocaram flores no altar, acenderam velas e leram em voz alta uma oração que eles próprios tinham escrito. Ela dizia: "Obrigado por cuidarem de nós do céu. Perdão se não soubemos cuidar do teu presente. Prometemos ser diferentes. Prometemos não esquecer. Foi um momento íntimo, sem público, sem câmaras, sem discursos." Apenas os três, ajoelhados diante de uma vela tremelicante, tentando reconstruir o que o rancor tinha desfeito com raiva. Maria, ao observá-los, sentiu um nó na garganta. Ela sabia que o caminho dessas crianças não seria fácil, que eles carregariam perguntas, dúvidas, talvez até mesmo reproches. Mas ela sabia também que havia neles uma semente de amor tão pura que, se conseguissem protegê-la, um dia ela floresceria em algo belo. Porque no meio de toda a tragédia, ainda resta lugar para a esperança. E às vezes, essa esperança nasce nos corações mais feridos, onde a luz parece distante, mas nunca está completamente ausente. As chuvas chegaram cedo naquele ano em Oaxaca. O céu dividia-se a cada tarde em dois, derramando água sobre as colinas como se quisesse limpar o que a terra já não podia suportar. Os velhos telhados de Santiago de Moutepec vazavam sem remédio, e as ruas de terra tornavam-se poças de água onde as crianças, apesar de tudo, ainda encontravam espaço para rir. Mas nem todos riam. Alguns, como os filhos de Clara, caminhavam debaixo da chuva com os ombros encolhidos, como se a água não os molhasse por fora, mas por dentro. Na escola, os professores notavam como o mais velho, que tinha agora 9 anos, se afastava dos outros durante os recreios. Sentava-se perto de uma janela, escrevendo num caderno de capas azuis que não deixava ninguém ler. Às vezes, quando pensava que ninguém o via, os seus olhos enchiam-se de lágrimas silenciosas. Não chorava por capricho. Chorava como alguém que viu demais em pouco tempo. O seu irmão mais novo, por outro lado, era o oposto. Falava pouco, mas quando o fazia, fazia perguntas que faziam tremer. Uma manhã, perguntou à professora se o céu tinha casas, se a avó dele habitava uma, se a mãe dele também estava lá. Maria del Rosário ajoelhou-se diante dele, beijou-o e disse-lhe que não sabia, mas que tinha certeza de que, onde quer que estivessem, eles os amavam de todo o coração. Naquela mesma tarde, Maria recebeu uma carta. Era um envelope simples, sem remetente, escrito à mão. Ao abri-lo, ela reconheceu imediatamente a caligrafia de Clara. Seu coração acelerou. Ela leu o conteúdo várias vezes antes de se sentar. A carta era breve, mas cada palavra pesava. Maria, não sei como começar. Estou viva. Trabalho. Não estou bem, mas estou de pé.
Não posso voltar, ainda não. Não sei como olhar para os meus filhos depois de tudo. Não sei se me odiarão, se lembrarão de mim. Não sou a mãe que eles merecem. Obrigada por cuidar deles. Não tenho palavras para o que fazes. Perdoa-me. Cuida deles por mim, um pouco mais. Eu também o amo. Maria apertou o papel contra o peito. Ela chorou em silêncio naquela noite, olhando para o telhado de zinco enquanto a chuva martelava como dedos de cristal. Ela não respondeu à carta. Ela não sabia onde o fazer. Não havia endereço, apenas um selo de uma cidade perto da costa. Mas ela guardou aquela folha como um tesouro, como uma promessa de que ainda havia algo a salvar. Os dias passaram. As crianças começaram a fazer terapia com uma psicóloga da capital, que ia de 15 em 15 dias à aldeia para um programa social. No início, foi difícil. Não queriam falar. Mas pouco a pouco, entre desenhos e jogos, começaram a soltar palavras como se fossem pequenas pedras que há muito tempo acumulavam nos bolsos de suas almas. Numa sessão, a psicóloga pediu-lhes para desenharem a sua família. O mais velho desenhou uma casa cortada ao meio, com pessoas de cada lado. Entre elas, um rio. Quando lhe perguntaram o significado, ele disse que antes todos viviam na mesma margem, mas que um dia a água subiu e eles não souberam mais como atravessar. O mais novo desenhou uma mulher com asas, sorrindo de uma nuvem. Ele disse que era a sua mãe e que ela lhe enviava beijos de cima, embora soubesse que ela não estava morta. Simplesmente, ela já não estava lá. Maria del Rosário observava cada progresso com ternura e com receio. Ela sabia que a infância é frágil, que uma única ferida mal curada pode doer toda a vida. Por isso, ela prestava atenção a cada palavra, cada gesto. Ela lia-lhes contos com finais felizes, mas deixava sempre espaço para falar do que não estava bem. Ela queria ensinar-lhes que também se pode viver com as cicatrizes. Entretanto, Teresa começou a visitar mais vezes o panteão. Ela trazia flores frescas e sentava-se em silêncio diante do túmulo de Raul. Ela não lhe falava. Ela apenas o olhava, como se esperasse que algo surgisse do mármore. Numa dessas visitas, ela encontrou uma mulher em pé ao longe, coberta com um rebozo escuro. Ela não a reconheceu, mas algo na sua postura lhe pareceu familiar. Quando ela tentou aproximar-se, a mulher afastou-se. Teresa não insistiu, mas ao voltar para casa, encontrou uma rosa vermelha na porta. Não havia dúvida. Clara tinha estado lá. Naquela noite, Teresa acendeu uma vela e colocou sobre a mesa o caderno onde Ernestina tinha escrito as suas últimas vontades. Ela releu a nota de Raul no fim. Ela se perguntou se o seu irmão tinha entendido tarde demais o que ele tinha quebrado. Ela se perguntou também se um dia eles poderiam todos se perdoar. Depois, ela fechou o caderno e o guardou numa gaveta, com fotografias antigas. Em Monterrey, José também sentia o peso dos anos. Embora o trabalho fosse estável e ele tivesse um teto, a solidão o envolvia. Ele não tinha se casado, ele não saía, ele só escrevia. As cartas para os seus sobrinhos e sobrinhas se acumulavam. Um dia, ele decidiu enviá-las. Ele colocou 4 envelopes na caixa de correio, endereçados à escola onde Maria del Rosário trabalhava. Ele não sabia se elas chegariam. Ele não sabia se eles as leriam. Mas ele sentia que deveria fazê-lo. As cartas chegaram numa quinta-feira de manhã. Maria as recebeu com surpresa. Ela as guardou até a noite, e nesse mesmo dia, ela se sentou com as crianças debaixo da laranjeira do pátio. Ela lhes explicou que eram cartas do seu tio José.
Ela lhes perguntou se eles queriam lê-las. As crianças se sentiram. Cada carta falava de memórias, de quando eles brincavam de esconde-esconde, das vezes em que a avó deles lhes fazia do tole, das gargalhadas nos aniversários. Mas elas falavam também de erros. José lhes dizia que ele o lamentava, que ninguém deveria ter brigado, que todos tinham perdido, que ele esperava que eles, um dia, pudessem perdoar. As crianças não choraram. Mas naquela noite, ao ir dormir, o mais velho deixou uma das cartas debaixo do seu travesseiro. Ele me disse que assim ele sonharia melhor. Maria sentiu que algo tinha se mexido. Uma pequena peça, mas chave. Como se depois de tantas coisas, a alma desta família tentasse se reconstruir com fios invisíveis. Semanas depois, durante uma cerimônia escolar, o mais novo dos irmãos subiu ao palco para recitar um poema. Era simples, com palavras doces. Mas no fim, ele disse algo que fez com que todos na sala prendessem a respiração. A minha mamã não está aqui, mas sei que ela me ama. E quando eu crescer, vou construir uma ponte para que todos nós estejamos novamente juntos. O aplauso foi lento no início. Depois cresceu como uma onda que envolveu todos. Maria chorou sem se esconder. Teresa, que tinha vindo como convidada, levou a sua mão ao seu coração. Ela sabia que não era apenas um poema. Era uma promessa. E em algum lugar, talvez perto da costa, uma mulher com a alma partida sentiu um calor repentino no seu peito. Ela não sabia por quê. Ela não sabia como. Mas ela se permitiu sorrir pela primeira vez em muito tempo. Os anos passaram como eles passam habitualmente nas pequenas aldeias, sem pressa, sem fazer barulho. Mas deixando marcas visíveis nos rostos daqueles que sobrevivem ao tempo. Santiago, em Moutepec, não mudou muito. As ruas continuavam a se cobrir de terra cada vez que o vento soprava forte da serra. E as casas, embora envelhecidas, guardavam o cheiro da lenha, da tortilha fresca e de memórias que não acabavam de morrer. As crianças declaram cresceram. Eles não eram mais os mesmos que choravam em silêncio junto a Maria del Rosário. O mais velho, Thomas, tornou-se um adolescente introspectivo, com olhos feridos e um olhar que parecia buscar respostas mesmo quando não fazia perguntas. Era bom na escola, escrevia com sensibilidade e se destacava em história. Às vezes, seus professores diziam que ele tinha alma de cronista, que narrava os eventos não com fatos, mas com emoções. O mais novo, Emiliano, era mais agitado, mais alegre, mas carregava em suas costas uma sombra que só os muito atentos podiam notar. Era afetuoso, curioso e tinha uma ternura desarmante. Mas em certos momentos, ele se desconectava, como se algo em seu interior o levasse para longe. Maria o conhecia bem. Ela sabia que quando ele se trancava no banheiro por mais tempo que o necessário, não era por brincadeira, mas por tristeza. Ela nunca o apressava. Ele não a esperava com uma xícara de chocolate quente e um silêncio cúmplice que dizia: aqui estou eu. Maria del Rosário havia se tornado mais do que uma figura tutelar. Para eles, ela era mãe, mestra, guia e testemunha silenciosa de um passado que ainda doía. Ela havia renunciado a muitas coisas por essas crianças. Uma vida pessoal, oportunidades de emprego, até suas próprias comodidades. Mas ela nunca se arrependeu. Em mais de uma ocasião, ela repetiu que sua maior bênção havia sido encontrá-los, mesmo que não fossem seus de sangue, pois há laços que nascem da dor compartilhada, e estes são às vezes mais fortes do que os herdados. Um dia, enquanto limpavam a sala de estudo,
Encontraram uma caixa de madeira com papéis velhos, desenhos de quando eram pequenos, e uma carta que Maria havia escrito, mas nunca entregado. Era endereçada a Clara. Tomás a leu em silêncio, e ao terminar, a dobrou com cuidado e a guardou em sua mochila. Maria não perguntou por quê. Ela compreendia que o momento havia chegado de fechar certos círculos. Naquele mesmo fim de semana, Tomás pediu algo que nunca havia pedido antes. Ele queria ir para São Pedro Mixtepec. Ele disse que queria apenas conhecer, andar pelas ruas, ver o mar. Maria compreendeu imediatamente. Ela sabia que essa solicitação não era fortuita. Então ela organizou a viagem. Quieresa, a tia, decidiu acompanhá-los. Era a primeira vez que ela saía da aldeia em mais de uma década. A viagem foi silenciosa. 3 pessoas unidas pelo passado, pelos ausentes, pelo que não se diz. Ao chegarem, caminharam ao longo do cais. Perguntaram discretamente nas lojas, nos cafés. Ninguém parecia conhecer uma mulher chamada Clara Morales. Até que, numa modesta padaria, uma senhora idosa mostrou uma casa no fim de uma rua empoeirada. Lá vive uma mulher sozinha, disse ela. Chegou há anos. Ela nunca fala da sua família. Chegaram à casa quando o sol começava a cair. Era pequena, com paredes caiadas e uma cortina de flores secas pendurada na entrada. Tomás não hesitou. Ele caminhou até a porta e bateu suavemente. Poucos segundos depois, uma voz abafada perguntou quem era. Tomás não respondeu com palavras. Ele apenas disse seu nome. Do outro lado, houve silêncio. Depois, passos. Depois, o som de uma fechadura girando com lentidão. Clara abriu a porta. Ela estava mais magra, com os cabelos presos e os olhos encovados. Mas suas mãos trêmulas agarraram-se ao batente da porta ao ver o menino à sua frente. Ela o olhou como se não pudesse acreditar no que via. Então, sem dizer nada, ela começou a chorar. Não de tristeza. Não de alegria. Era uma mistura de tudo: culpa, amor, medo, alívio. Tomás a abraçou. Foi um abraço desajeitado no início, como se ambos tivessem medo de se quebrar. Depois, ele se tornou profundo, longo, como se com aquele gesto eles tentassem costurar todos os anos perdidos. Clara murmurava desculpas, promessas quebradas, palavras entrecortadas. Tomás repetia apenas que estava tudo bem, que a única coisa que ele queria era vê-la, que não vinha para reclamar, mas para reencontrar. Ela e Teresa ficaram para trás, respeitando o momento. Depois de alguns minutos, Clara as convidou a entrar. O interior da casa era modesto, mas limpo. Havia flores secas em potes de vidro, fotografias em preto e branco, uma pequena imagem da Virgem em um canto. Clara serviu chá, com as mãos ainda tremendo, e ouviu sem interromper enquanto Tomás falava de Emiliano, da escola, dos contos que ele lia, das cartas do tio José. Clara, com a voz embargada, confessou que muitas vezes ela tinha querido voltar, mas não ousava, que vivia com medo, que sentia que não tinha mais o direito. Teresa pegou a mão dela. Ela lhe disse que ainda havia lugar, que as feridas não desaparecem, mas que podem ser curadas. Maria lhe entregou a carta que ela nunca havia enviado. Clara a leu com os olhos marejados e a apertou contra o peito. Eles passaram a noite lá. Foi uma noite sem censuras, sem queixas. Eu tenho histórias compartilhadas, lágrimas puras, silêncios que falavam mais que as palavras. Ao amanhecer, Clara acompanhou Tomás até a beira do mar. Eles se sentaram na areia úmida e viram o sol nascer. Clara lhe disse que não sabia o que aconteceria, que não se sentia ainda forte o suficiente para voltar, mas que aquela visita
lhe havia devolvido algo que ela acreditava perdido: a possibilidade de perdoar a si mesma. Tomás não a pressionou. Clara lhe disse que Emiliano a esperava, que toda noite ele falava com ela em seus sonhos, que ele a amava sem condições. Clara baixou o olhar. Ela prometeu escrever. Ela prometeu tentar. Eles voltaram para Santiago com o coração cheio. Não por terem fechado uma ferida, mas por a terem tocado sem medo. Teresa retomou sua rotina com uma luz diferente nos olhos. Maria continuou sendo o refúgio daquelas crianças que não eram mais tão crianças. E Tomás, em seu caderno, escreveu um novo conto. Desta vez, não era sobre perda, mas sobre busca. Ele o intitulou A Mãe que Vivia nas Ondas e terminava com uma frase simples: às vezes, basta bater à porta. O tempo, quando tanto fez sofrer, não se mede nem em dias nem em anos. Ele se mede em encontros, em cartas que chegam tarde, em abraços que não são dados, em palavras que esperam para ser ditas de um canto silencioso da alma. Em Santiago, em Moutepec, ninguém mais falava abertamente sobre o caso dos Morales, mas todos, em maior ou menor medida, sabiam que o eco dessa herança permanecia vivo, não em notas nem em documentos, mas nas vidas daqueles que sobreviveram à sua sombra. Emiliano fez 11 anos em junho. Naquele dia, ele pediu algo diferente. Ele não queria festa, nem presentes, nem pinhata. Ele apenas pediu uma mesa longa, onde pudessem sentar-se Maria, Teresa, seu irmão, e uma cadeira vazia para sua mãe. Ele disse que ela não estaria lá, mas que sua ausência também merecia um lugar. Maria preparou roscon leche, sua sobremesa preferida, e colocou uma vela na cadeira vazia. Ninguém disse nada, mas todos sentiram algo apertar no peito. Tomás havia começado a publicar seus textos em um jornal escolar da região. Seu primeiro relato assinado dizia: não sei se todas as dores têm uma explicação, mas sei que algumas ausências se curam com paciência. A diretora da escola, emocionada com sua maturidade, o encorajou a participar de um concurso de escrita estadual. Tomás enviou um ensaio intitulado A Herança Invisível. Ele não ganhou o primeiro lugar, mas recebeu uma menção honrosa e uma carta manuscrita de um autor reconhecido que lhe escreveu: você viveu mais do que muitos adultos entendem. Cuide da sua voz. Nela, a verdade. Enquanto isso, na costa, Clara continuava a lutar com sua própria sombra. Desde a visita de seu filho, algo havia despertado nela. Ela começou a escrever também, em um pequeno caderno de capa mole. Ela não escrevia para publicar, mas para esvaziar seu coração. Ela falava de sua mãe, de seus irmãos, de seus filhos. Ela escrevia cartas que nunca enviava, mas que lhe permitiam organizar os escombros internos. Em uma delas, ela anotou: o medo é como uma casa sem janelas. Ela não acredita que se protege, mas, na verdade, está apodrecendo por dentro. Um dia, ela pegou o ônibus para Oaxaca, capital. Ela comprou um cartão telefônico e ligou para a escola de seus filhos. Ela perguntou por Maria del Rosário. Ao ouvir sua voz, ela não conseguiu falar no início. Ela apenas respirou. Maria, do outro lado, soube imediatamente quem era. Ela lhe disse que tudo estava bem, que as crianças cresciam fortes, que Tomás deveria continuar a escrever e Emiliano a sonhar. Ela agradeceu e, antes de desligar, murmurou: obrigado por não ter me abandonado. Mesmo que eu mesma me tivesse abandonado há muito tempo. Essa ligação marcou um novo começo. Clara começou a enviar pequenas cartas. Elas não contavam histórias,
enviavam apenas palavras de encorajamento, desenhos, frases curtas. Emiliano as guardava debaixo do travesseiro. Tomás as lia em voz alta antes de dormir. Maria as emoldurava em seu coração. Depois de alguns meses, Clara retornou à aldeia, à vista para a agitação. Ela chegou uma tarde, com uma mochila no ombro e o olhar trêmulo. Ela bateu na porta de Teresa. A irmã mais nova abriu hoje, sem dizer uma palavra, a abraçou. Foi um longo abraço, sem explicações. Em seguida, elas foram juntas para a escola. Emiliano moveu os lábios primeiro. Ele correu para ela com os braços abertos. Clara se ajoelhou e o recebeu entre soluços. Tomás, mais reservado, a olhou por alguns segundos. E em seguida, ele disse simplesmente: era a hora. Não houve julgamentos. Não houve repreensões. Apenas lágrimas, suspiros e a sensação de que algo finalmente começava a curar. Nos dias que se seguiram, Clara permaneceu na aldeia. Ela não morava com eles, mas passava as tardes na escola, ajudando na biblioteca, cozinhando com Maria, contando histórias para as crianças pequenas. Alguns vizinhos a olhavam com curiosidade, outros com cautela. Mas também houve aqueles que a saudaram com ternura, como alguém que reconhece que todos, em algum momento, precisamos fugir para poder voltar. Teresa encontrou uma caixa de fotos antigas no sótão. Ela convidou Clara e Maria uma tarde para as ver. Sentadas no pátio, com uma jarra de café, elas passaram horas a nomear rostos, a recordar datas, rindo com sua habilidade. Numa das fotos, apareciam os 5 irmãos e irmãs crianças, sentados num tronco, com terra nos pés e luz nos olhos. Clara a segurou com cuidado. Ela disse que foi a última vez que todos se sentiram iguais, antes que o mundo se complicasse. Maria propôs emoldurar a foto e colocá-la na entrada da escola, como símbolo de que mesmo as histórias quebradas podem nos ensinar algo. Clara aceitou. Abaixo da moldura, elas escreveram uma frase simples: que o amor pesa mais do que o medo. O aniversário da morte de Raul foi diferente este ano. Não houve missa nem discursos. Apenas uma breve oração na igreja, uma vela acesa e uma flor branca em sua tumba. Clara foi sozinha ao cemitério. Ela sentou-se na terra úmida e falou-lhe em voz baixa. Ela lhe disse que não o odiava, que queria apenas a paz. Que ela lamentava tudo, mesmo o que não disse, mesmo o que não fez. Antes de partir, ela deixou uma pequena cruz de madeira com o nome de sua mãe. E debaixo dela, uma nota: às vezes, nós, crianças, nos perdemos. Mãe, mas tu continuas a ser o fio que nos une. Na semana seguinte, Clara retomou sua vida com mais força. Ela começou a trabalhar como assistente na biblioteca da aldeia. Ela se inscreveu num curso de alfabetização para adultos idosos. Tomás e Emiliano a visitavam todas as tardes. Eles cozinhavam juntos, falavam de livros, ouviam música. Pouco a pouco, os vazios foram preenchidos com momentos. Não perfeitos, mas verdadeiros. José de Monterrey recebeu uma foto enviada por Maria. Nela apareciam Clara, Tomás e Emiliano, abraçados diante do altar de Ernestina. José chorou ao vê-la, não por tristeza, mas por alívio. Ele respondeu com uma curta carta. Obrigado por não ter desistido, por terem se reencontrado. Eu também estou aprendendo a me perdoar. No caso da família Morales, isso nunca passou na televisão. Não foi uma notícia nacional. Não houve escândalo midiático. Mas em Santiago, em Mautepec, isso permaneceu como uma lição profunda, que as verdadeiras heranças não se medem em dinheiro, mas em gestos, na vontade de reparar, na coragem de voltar quando tudo parece perdido.
Porque há histórias que não terminam em tragédia, mas numa decisão: a de amar além do mal, a de estender a mão mesmo que ela trema, a de abrir uma porta depois de anos de a ter fechado. E se você chegou até aqui, convido-o a refletir comigo. Quantas famílias você conhece que se quebraram por coisas que nunca valeram a pena? Quantos silêncios pesaram mais que uma palavra a tempo? Assine México proibido se estas histórias te tocam, se você acredita que há uma ferida que elas merecem ser contadas com respeito. Deixe-me um comentário contando sua experiência, ou simplesmente deixando uma oração para aqueles que ainda procuram o perdão, para aqueles que ainda não sabem como voltar. Obrigado por ter escutado. Que a memória daqueles que amaram sem condições nos inspire a ser melhores. E o que? Aconteça o que acontecer. Nunca esqueçamos que a família é uma ponte que se constrói com paciência, não com notas. Nos vemos na próxima história.